Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesse dia 22 de janeiro de 2024, uma segunda-feira com 24 graus, amanhã nublosa em Ribeirão Preto, mas o clima tá gostoso, né? 24 graus tá bom, a probabilidade de chuva logo pela manhã hoje é de 0%, e a umidade relativa do ar está em 75%, mas não se engane, não, ela vai cair, porque a temperatura vai dar uma subida hoje, uma pequena alta, tá? 30 graus é o que está prometendo a meteorologia que os termômetros dirão no meio do dia, 30 graus. Não é muito para esse tempo de verão, tá? Nós estamos aqui acostumados a essa temperatura mesmo, 30, 32, agora 40 graus já fica difícil, né? Então 30 graus hoje, segundo os termômetros, 32 a 34 graus aí de sensação térmica. Passando daqui, é verão no estado de São Paulo, né? Região sudeste do Brasil, norte do estado de São Paulo. Aqui é Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Então, passando daqui para poder falar com você nesta manhã, continuar aquele meia-culpa de ontem, né? Quem lembra aí, houve uma discussão que até Jesus não respeitava a sua mãe. Vamos lá. Só por causa desse versículo aqui do capítulo 2 de João, versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 2, versículo 4. Esse texto, ele faz parte de um contexto. Jesus, seus discípulos e a sua família, sua mãe, foram convidados para poder fazer parte de um casamento. E eu não sei, eu não tenho essa informação, a Bíblia não relata se a mãe de Jesus era uma das organizadoras deste casamento, se ela estava no grupo, ali na comissão de organização de um casamento. Porque o casamento naquela região, eu vou até voltar a tela aqui, o casamento naquela região era costume daquele povo, a festa do casamento durar até 7 dias. Então, precisava de todo um aparato, de toda uma situação, criar algumas situações para que aqueles que estão se casando, os nubentes, eles pudessem ter uma vultuosidade um pouco maior nesse tempo de festa ou festividade de comemoração que a Bíblia chama de bodas, né? Bodas de Caná. Então, que esses que estavam se casando, as famílias que estavam oferecendo os seus filhos ali para casamento, para estarem nas bodas, né? Que estariam formando agora uma nova família. Então, eu creio que existe a possibilidade de Maria estar na comissão de organização. Simples assim. Ou de fazer parte da comissão de organização dessas bodas de Caná, desse casamento, assim como hoje tem aí o pessoal que faz as festividades, os casamentos, né? Pode ser que ela fizesse parte desta situação e que naquele momento, quando ela chegou para Jesus, e eu não sei em que momento eles chegaram na festa, não sei em que momento os discípulos de Jesus e a família de Jesus chegou ali naquela festa. Eu não sei se era o primeiro dia, se era o terceiro, se era o último, ou se ainda estavam no segundo dia, ou era o final do primeiro dia. Fato é que Maria, a mãe de Jesus, foi até ele e disse: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Isso para aquela cultura que normalmente se fazia uma festa de 7 dias, pessoal, presta atenção, tá? Normalmente eles faziam uma festa de 3, 4, até 7 dias. E aí você fala assim, tá, e se isso aconteceu no primeiro dia ou no segundo dia, o restante dos dias que estava programado para ter aí vinho à vontade para todo mundo, ou para aqueles que estivessem na festa, ou que fossem participar da festa, seria um grande fiasco. Seria mais ou menos que dizer numa festa nossa aqui, da nossa cultura, acabou a Coca-Cola. Já falou?
Coca-Cola, não podia falar propaganda, né? Mas acabou o refrigerante. Acabou o refrigerante, não tem refrigerante e pronto. E é a primeira hora, os primeiros meia hora da festividade de casamento que você foi convidado, foi lá participar do religioso e agora o casamento é aqui, bem aqui no salão da igreja. E aí você pega e a hora que você está se sentando, está se arrumando, aí vem um garçom e fala, ó, já acabou o refrigerante, não tem mais refrigerante não. Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque nós temos o costume, as nossas festas de casamento, algumas duram um pouco mais, mas normalmente de 3 a 4 horinhas ali, juntos, e aí vai-se embora, e normalmente sobra muito refrigerante, né? Então, o que estava acontecendo ali nas bodas de Caná é que Maria, que era uma das organizadoras, ou a possível organizadora daquelas bodas, viu-se em dificuldade porque acabou o vinho. E acabar o vinho naquela cultura era mais ou menos dizer que os noivos estavam mal de grana, ou que as famílias que estavam patrocinando aquela recepção não estavam bem. Isso ia parecer, e isso ia dar a entender para os convidados que aqueles que estavam se casando estavam realmente em dificuldades financeiras. Então, para eles seria sim uma situação vergonhosa, vexatória, ter que avisar aos convidados que infelizmente o vinho acabou. E quando Maria chega para Jesus e fala para ele que o vinho havia acabado, ó, eles não têm mais vinho. Quando Jesus responde para ela dessa forma aqui, ó, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo mulher, porque mulher naquela cultura, assim como a falta de vinho, naquela cultura era respeito, chamar, ainda que fosse a mãe, chamar de mulher era um respeito, era como se fosse chamada senhora, como se fosse alguém da realeza, alguém a quem devesse muito respeito. Apesar disso, existem algumas outras versões que eu creio que é por causa dessa situação, dessa celeuma que foi criada por ele ter chamado Maria de mulher, e alguns querendo ser muito justos, ou querendo fazer alarde, querendo criar notoriedade, dizendo que nem Jesus respeitava Maria, sim. Maria foi honrada e respeitada, assim como todas as outras mulheres que se chegaram a Jesus foram respeitadas. É simples, é só ir lá na mulher samaritana, vai lá e dá uma olhada, a mulher com fluxo de sangue, dá uma olhada para todas essas que Maria Madalena foi a primeira a ficar sabendo da ressurreição de Jesus. Gente, não tem essa situação, não cabe, tá? Mandaram aí para mim um vídeo de alguém que é até, e se diz até pastor evangélico, dizendo que nem Jesus, não tem nada disso. Jesus nunca desrespeitou ninguém, tá? Não era da situação dele, não era do feitio dele. Aliás, ele tinha sido muito bem ensinado por essa que agora esse cidadão está dizendo aí que ele estava desrespeitando ela. Não era desrespeito nenhum chamar Maria de mulher. Poderia ter chamado, assim como está aqui agora colocado, em algumas outras versões. Vamos ver aqui algumas versões da Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada, não muda. Mas são algumas versões, algumas traduções diferenciadas. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha para a gente ver se a gente consegue pelo menos colocar um pouquinho de massa cefálica para funcionar aí, né? Vamos colocar os neurônios para funcionar, vamos pensar se aquele que sempre tratou todo mundo bem trataria a própria mãe mal? Você acha? Não, não é não. Não é do feitio dele. Presta atenção aqui, ó. Veja aqui o que é que está falando, ó. Nova versão internacional, é NVI, tá? Quando vocês virem escrito assim, NVI, é essa aí. Evangelho segundo João, no capítulo 2, verso 4, diz assim: que temos nós em comum, mulher?
A minha hora ainda não chegou. Fica pior ainda, né? Se você for tomar essa versão como uma versão que é desrespeito, essas palavras que foram colocadas aí são piores, são mais fortes ainda, né? Mas veja aqui, ó, tem uma outra situação. Veja essa aqui, ó. Essa aqui eu gosto muito desta situação quando alguém fala assim, ó, perdão aí que tá tendo um probleminha aqui no na nossa. Aí, agora veio, tá vendo? Na nossa versão aqui, e me parece que nós estamos com um grande problema com a nossa placa de vídeo, tá? Mas isso vai ser resolvido rapidamente, logo, logo já não vai ter mais. Então presta atenção aqui, ó. É essa versão aqui que eu acho que é bem bacana. Olha, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele com o problema. É o versículo 3 do capítulo 2 aí de João, tá? É o versículo 3. Olha lá, Bíblia Viva, no João, capítulo 2, verso 3, está dizendo assim, ó, olha lá. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele com o problema. E olha só o que ela falou. Presta bem atenção aqui nesta situação. Acabou o vinho. E aí Jesus vira para ela e fala assim, ó, eu não posso ajudar agora. Ainda não é a minha hora de fazer milagres. É a versão da Bíblia Viva. Mas tem uma outra versão também que eu gosto bastante, que é essa versão aqui, ó. Depois de Maria ter informado para Jesus que tinha acabado o vinho, Jesus responde, mãe, por que a senhora me diz o que fazer? Ainda não chegou a minha hora. Ficou mais gostosa essa versão, né? A Bíblia livre para todos. É uma outra tradução da Bíblia. Mas tem essa aqui também, ó, nova tradução na linguagem de hoje. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora, tá? Mas aí, se você ler o versículo 5, até dessa versão aí, então ela disse aos empregados, se você pudesse colocar, ou se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa aqui nessa tradução, eu diria assim, então Maria disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Fica mais bonito, não fica? Fica bem legal. Esta situação de falar assim, ó, façam tudo o que ele vos mandar. E aí Jesus, nesse momento, manda com que eles façam o seguinte, existiam ali 6 potes, tá aí, ó, 6 potes de pedra, tá? 6 potes de pedra, em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água, presta atenção. Vamos fazer por 80, 6 vezes 80, 480 litros no total. Esses potes, eles colocavam água, sabe para quê? Para que os judeus, olha lá, os judeus usassem a água para cerimônias de purificação, para se lavarem, tá? Então, tinha ali 480 litros de água sempre disponíveis para os judeus, mas naquele momento não tinha água. Aí Jesus fala para os empregados, olha, encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Então vamos supor que 80 litros vezes 6 deu 480 litros. E aí depois que eles encheram, né? Agora levem, tirem um pouco de água desses potes, porque era a água que eles tinham colocado, né? E levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Foi isso. Percebe que o milagre foi feito com água que alguém colocou nos potes. E logo depois o maître lá, o homem que estava organizando a festa, que era responsável por toda aquela cerimônia, chega lá e vai tomar aquilo que os empregados, os garçons, levaram para ele experimentar. Percebe? E aí o maître, o especialista em vinho, olha lá e fala assim, gente, como é que pode? Vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa, para depois que todo mundo já está bêbado. Então, eu quero crer que já era
quase o final da festa, ou estava encaminhando para o finalmente da festa, quando Jesus fez esse milagre, tá? Por quê? Porque o próprio dirigente da festa falou assim, olha, vocês deram um vinho pior antes, e agora que estão dando melhor, depois que todo mundo está bêbado, que não vai fazer distinção nenhuma com o que vocês estão servindo, poderia continuar servindo o vinho que não presta, mas agora vocês colocaram um vinho bom, é porque Jesus não faz nada pela metade. E outra coisa que ele estava restaurando, não era a situação do vinho somente, ele estava restaurando a dignidade daquele casal que estava casando, ok? Então, presta atenção, não existe em momento algum nesse texto, e eu não conheço outro texto que tenha o desmerecimento que Jesus fez à mãe, ou que desrespeitou a sua mãe, ou que causou algum problema para sua mãe e que deixou ela em situação difícil. Não existe, tá? Então, não entra por esse caminho de querer justificar algumas situações, e às vezes é só a transliteração, a tradução do original para o português, até chegar no português, que tem algumas palavras que para nós, pode ser uma palavra que pareça desrespeitosa, tá bom? Não é nada disso. Essa situação que foi mandada aí, que colocaram no grupo ontem e que mostrou algumas situações, eu não comungo dessa ideia, eu respeito Maria, não adoro, não a venero, mas eu respeito, ela merece todo o meu respeito, porque ela foi achada graça diante de Deus e foi um instrumento usado naquele momento, não sei se tinham outras com a mesma qualidade. O que eu estou dizendo é que Deus, naquele momento, enxergou em Maria a oportunidade de trazer ao mundo o seu filho Jesus, numa virgem que ainda não conhecia homem algum, não tinha tido relação sexual com ninguém, apesar de estar prometida em casamento para José, que era da linhagem de Davi, ok? Então presta bem atenção nisso, não entra nessas discussões, eu não estou discutindo com ninguém, isso para mim pouco interessa, tá? Eu conheço quem é Jesus, sei o que ele faz, o que ele fez, e as escrituras, a palavra de Deus, é que me confortam dizendo que ele era educado o suficiente para dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tá? Não que ele não tenha poder para adentrar sem abrir a porta, ou de arrancar a porta, ou tirar até a parede. Não, não é isso. É que ele é educado e não faltaria com a educação, principalmente com a sua mãe. A mãe, Maria, a quem nós respeitamos, a quem nós honramos, mas adorar não. Nós não veneramos Maria, nós respeitamos como uma serva do Deus Altíssimo, que assim como Gabriel a identificou e trouxe a notícia para ela, aquilo que foi falado ontem, né? E é justamente por isso que essa pessoa colocou essa situação aí. Dizendo, salve a agraciada, mulher cheia de graça, mulher valorosa, num tempo em que poderia, não sei, ter outras também, mas Deus escolheu Maria. Tá bom? Vamos orar? Entenda isso. Não entra por essa de desrespeito, não, que não tem desrespeito algum nessa situação. Tá bom? Então vamos. Olha, eu gostaria de hoje, como é segunda-feira, fazer a nossa oração inteirinha, aquela relação, sabe? Mas antes disso, dar os alertas. Eu quero dar esses alertas de perigo, porque a dengue tá muito complicada na nossa cidade, viu? E também essa situação de quem anda fazendo exercício entre 10 e 16 horas, tá? Presta atenção aqui, hein? Entre 10 e 16 horas, o calor está muito forte, o risco de desidratação é forte, tá? É alto. E também tem a situação de queimadura de pele, tá? Se você está fazendo exercício nesse horário
e tem algum problema de saúde, presta atenção que você pode agravar esses problemas, tá? Então, evite fazer exercício entre 10 e 16 horas. Não é ordem, não é lei, não é nada disso. É só um conselho, tá? Alguém diz aí por aí que conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, consequentemente com muitos conselhos, você vence a guerra, você sai vitorioso. Então, aceite um conselho, é conselho. Não faça exercício entre 10 e 16 horas, ok? Outro conselho, presta atenção aqui, ó. Esse conselho aqui é muito importante. Se você tem pensamentos suicida ou já pensou em tirar a sua vida, se você já pensou em algum momento da sua vida interromper a sua vida, olha, no ano passado nós usamos essa frase: vencer na vida é viver. Tá? Vencer na vida realmente é viver. Interromper a vida nunca, tá? Se você está com pensamentos suicidas, ou se já pensou, se está pensando, se algumas vezes a tristeza, a angústia, as dificuldades, os problemas, as tribulações te levam a esse pensamento, você precisa falar com alguém que é especialista nesta área. Quando a situação é emocional, é física, é de tratamento com uma outra pessoa e vai surtir efeito, nós passamos para alguns profissionais para poder ajudar. Quando a situação é espiritual, nós tratamos, tá bom? Então, nesse momento, quando identificar alguma coisa que está falando alguma coisa no seu ouvido, uma vozinha lá, não, você não vale nada, você não presta, você não vai conseguir, você nunca dá certo, você é um projeto falido, você não é projeto falido, você é um projeto de Deus e Deus nunca fez projeto falido. Deus nunca fez um projeto que fosse um projeto que desse problemas. Percebe isso? Deus não faz. Se você confiar e entregar o seu caminho ao Senhor, esses pensamentos têm que bater em retirada. Em nome de Jesus, tá bom? Então presta bem atenção aqui. Se você está precisando, mas acabou a campanha. Não acabou. Setembro Amarelo ficou lá atrás, em 2023. Mas nós continuaremos fazendo até chegar setembro de 2024, quando mudará, consequentemente, essa frase. Eu penso que essa frase, para mim, não precisa mudar. Vencer na vida é viver e pronto, acabado. Não existe a possibilidade de interromper a sua vida, tá bom? Dado esse recado, esse é mais um recadinho aí que a gente gosta de passar, né? Para que as pessoas possam também fazer grandes avanços. Então presta bem atenção aqui, ó. O Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, e em Ribeirão Preto, não sei aí na sua cidade, depois você coloca aí, eu quero saber como é que está aí na sua cidade. Aqui na nossa cidade, o nível de infestação de dengue está muito alto, tá? Muito alto mesmo. Muitas pessoas contraindo a dengue através desse mosquito. E a dengue tem um problema. Quando ela se torna hemorrágica, ela pode levar à morte. E ela leva as pessoas que estão com alguma comorbidade, alguma doença já pré-existente, tem mais susceptibilidade de ter ou de vir a óbito. Entende? Então, se você já tem uma doença, se você já tem um problema, se você está com alguma doença que já é crônica, ser picado por esse mosquito não é bacana, não. Você vai correr risco, apesar de estarmos numa cidade em que toda a tecnologia, aparato médico, toda a estrutura médica faz toda a diferença. Mas isso não quer dizer que você está livre de passar algumas dificuldades graves, tá ok? Então, se na sua casa tem pneus, tem latas, garrafas, vasos de planta que acumulam água, aquelas calhas que ficam entupidas com a água da chuva, que choveu e ficou lá acumulado porque a calha está entupida, ou a caixa d'água que não está sendo usada, mas está lá destampada e ela junta água, aquela piscina que não está sendo usada, que também ajunta água, aquele ralo do quintal da sua casa aí, que ficou parada aquela água durante 3, 4 dias, sem chuva, sem renovar essa água,
para poder levar essas larvas embora também. Aquele vaso sanitário dentro da sua casa que não usa, mas está lá destampado. Tampa aí, irmão. Tampa aí, irmã. Ajuda aí. É. Aquela geladeira que tem aquele reservatório de degelo automático atrás dela precisa ser esvaziado de vez em quando, se possível. Está em condições? Tira todo dia, tá? E aí você vai estar ajudando com que esse mosquito desapareça da nossa região e também não sobrecarregue o nosso sistema de saúde. Esse mosquito aí, ó, esse rajadinho, ele é problema. Ele transmite dengue, zika e chikungunya, tá? E o nível de infestação em Ribeirão Preto tá alto. Então, não é alarde, não é nada disso, é para que você também faça a sua parte da sua limpeza aí na sua casa, no seu quintal, no terreno baldio perto da sua casa. Evite jogar tampinhas de garrafa. Uma tampinha de garrafa que acumular uma água, deu problema. O mosquito usa isso para poder colocar suas águas. Esse mosquito é muito, muito, muito esperto mesmo. Outra coisa que está acontecendo muito, escorpiões, tá? Os escorpiões gostam de locais, de lugares escuros, debaixo daqueles escombros, debaixo daquelas madeiras, debaixo daquelas entulhos, daquelas situações de restos de construção civil, de tijolos. Então, você que tem aí na sua casa alguma coisa que pode se tornar um criador ou uma moradia desses bichos, animais peçonhentos, cuidado, ele pode te picar e também você ter uma dor intensa e também pode ficar com algumas sequelas que você não vai gostar, tá? Passar por uma picada de escorpião não é bacana. Quem já passou sabe o que nós estamos falando, por isso tome todo o cuidado possível e necessário, tá bom? Evite ter entulhos, lugares onde ele fica ali, paradinho, bonitinho, esperando um grilo, um bichinho passar, uma centopeia, e ele se alimenta desses pequenos animaizinhos e pode causar grandes problemas para você, tá? Então, cuide para que não tenha o escorpião perto da sua casa também. Uma coisa que eu preciso falar aqui com vocês, e você que está chegando aí agora, você vai entender o que é que eu estou falando. Nós temos uma irmã que está no 9º andar do HC Campus, o nome dela é Célia, e ela está ali há algum tempo. Ela passou por uma intervenção cirúrgica na cabeça, e ela era deficiente visual, e ela não retornou do coma voluntariamente, tá? O que era induzido, o coma que era induzido, ela foi interrompido, tudo bem, mas ela não voltou do coma e o coma dela hoje é voluntário. Isso quer dizer que, quando ela quiser, quando o corpo entender, ele pode reagir e retornar. Para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, apesar de todos os tratamentos que estão sendo feitos ali no 9º andar do HC Campus estarem colocando ela numa situação bem favorável, ela precisa de um lugar que faça o tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia, tudo aqui para cima do pescoço, que seja mais específico, entende? Não é que não está sendo feito bem feito no HC Campus aqui em Ribeirão Preto, não. Nós temos a agradecer todos aqueles que estão cuidando da nossa irmã Célia ali no 9º andar do HC Campus, ok? É um agradecimento mesmo, de coração, por tudo que estão fazendo. Mas ela precisa de um tratamento específico e não precisa estar num hospital daquele porte para ter esses dois tratamentos, fonoaudiólogo e de fisioterapia. Diminui também o risco dela contrair uma outra infecção, tá? Uma outra doença, por estar exposta num hospital daquele tamanho, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Então, a solução seria, a melhor solução hoje seria que ela fosse para Casa Branca, uns 140 quilômetros de Ribeirão Preto, mais ou menos, e lá tem esse centro de reabilitação que pode ser usado pela nossa irmã Célia, para que ela possa ser abençoada ali por todos aqueles profissionais de alta capacidade, porque esse centro é muito bacana, e que ela possa ter uma qualidade de vida melhor quando ela retornar do coma
se o organismo dela assim entender que deve retornar, tá bom? Então, oremos, continue orando pelo centro de reabilitação ali de Casa Branca, para que ele tenha êxito no tratamento para com aqueles que já estão lá e que novas vagas possam ser abertas e que com isso também surja a vaga para a nossa irmã Célia, né? Vai ser muito bom se ela for para esse centro de reabilitação ali de Casa Branca. Então continue orando, sendo da vontade de Deus, creio que vai dar tudo certo, beleza? Então, dado esses recados, o recadinho aí de Casa Branca é um recado que é bem pertinente para esse tempo, tá? Porque a dificuldade parece que anda aumentando na fila de espera. Então, vamos orar para que isso aconteça o mais rapidamente possível, tá bom? Outra coisa, nós continuamos orando pelo Yuri, continuamos orando pela Célia, pelo Centro de Reabilitação ali de Casa Branca e todos esses que estão elencados aí. Eu deixo eles aí porque existem algumas pessoas que são deficientes auditivos e como eu falo rápido demais, eles não conseguem fazer a leitura labial. Então, fica aí a relação, eles conseguem ler, tá? Aí eles leem e aí eu consigo contemplar os cegos e os surdos, tá? Agora, aqueles que são os dois, eu ainda não tenho essa tecnologia. Mas eu creio que logo, logo nós vamos ter. Não sei que jeito, mas Deus vai dar um jeito, tá bom? Então, nesse momento, o que eu posso fazer é deixar isso piscando aí na tela para que chame a atenção daqueles que são surdos e eles possam ler e os cegos possam continuar me ouvindo, ok? Então, continue orando pela Célia, pelo Yuri e Deus vai continuar fazendo o melhor na vida de cada um de nós, tá bom? Lembre-se de orar também pela Vailda, pela Dona Tereza, pela Luzinete, pelo Ronaldo, que é esposo da Célia, pela Selminha, pelo Geninho, que é o esposo dela, a Selma e o Geninho também são deficientes visuais, são nossos irmãos queridos. Geninho é feio, mas é gente boa, tá? Mas eu passando daqui para poder falar que você também pode continuar orando pelo Dum, que é o Emerson, um novo amigo nosso aí, e também pela Dona Maria José, tá certo? Continue fazendo a sua parte, fazendo o seu melhor. A correria nos impede, muitas vezes, de estarmos mais próximos, tá? Tem muita coisa acontecendo e nós não temos nenhum rendimento, nós não temos nenhum valor que nos dê suporte, por isso nós temos que trabalhar secularmente e às vezes a live fica até mais curta. Mas hoje, como nós estamos autorizados a ter pelo menos 50 minutos, eu acho que fizemos quase tudo. Vamos orar? Todo mundo fica achando isso, né? Bonitinho, não sei o quê, outros acham que não, ficou feio, que raspou demais. Já já, já já você que gosta dele um pouquinho mais comprido, vai aparecer aí, vai estar mais compridinho, aí fica bom para poder. Mas aí, ó, tem mais 3 aí falando que não, é melhor rapado. Não sei. Mas eu não tô careca, não. Eu só tô a caminho. Vocês são muito engraçadinhos. Pessoal nos asilos aí, das casas de repouso, das creches de idosos, vocês têm bastante tempo. Eu tô sem. 34 minutos nesse momento da nossa live. Então, passando e dizendo para você, não existe desrespeito de Jesus para com Maria, tá? Nós honramos Maria, nós respeitamos Maria, nós simplesmente dizemos assim, ó, ela foi usada por Deus num tempo de necessidade de ter uma mulher com as qualidades que ela tinha, porque Deus olhou dos altos céus e mandou que Gabriel fosse lá e falasse para ela que ela era agraciada, que ela era cheia de graça e que ela era diferenciada. Então ela foi escolhida realmente por Deus e nós respeitamos isso, tá? Só não a adoramos. Adoração somente a Deus. Tá bom? Podemos honrá-la, mas adorá-la, não. Tá, mas
toda e qualquer, presta atenção, toda e qualquer petição em nome de Jesus, tá? Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Não existe outro. Não existe. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto, tá acabado. Não tem jeito, não existe outro caminho, nem por João, nem por André, nem por Mateus, nem por Antônio, nem por ninguém. Jesus, tá? Quem pode perdoar pecados? Jesus. Os nossos pecados estão perdoados através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz que estava no Calvário. Ok? Demônios, doenças, problemas, dificuldades, em nome de Jesus. Legal? Isso. Para remissão de pecados, o sangue de Jesus. Para perdão dos pecados, o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós expulsamos demônio, repreendemos enfermidades, repreendemos depressão, repreendemos a dependência química. É em nome de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Nós oramos a Deus, tá bom? Feito. Então já está explicado. Todos vocês. Ah, tá. Não posso deixar de explicar aqui. Quantos nós temos hoje? Tá. O pessoal da moderação está dizendo que nós temos 23 pessoas que são novas na live. E a partir do momento que elas são novas, nós precisamos fazer uma imersãozinha para vocês continuarem no momento de oração junto conosco e equilibrar todo mundo, colocar todo mundo na mesma linha, na mesma instrução. Então, fica aquela situação assim, nós vamos marcar, creio que hoje à tarde, né? Aí a gente já faz. Vamos ver se a gente consegue estabelecer que toda segunda-feira vai haver uma imersão, tá? Vai ter um bate-papo para a gente falar, todos os homens pecaram, aquela situação da caminhada e a pregação do evangelho é 5 minutos, tá? Você só vai entender a respeito de Jesus a partir do momento que você entender que você precisa dele, tá bom? Isso. Então, todos nós necessitamos de salvação. E salvação só por intermédio de Jesus Cristo, através do sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz por mim e por você, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E é dessa forma que Deus nos aceita como filhos e filhas queridos e queridas. Só assim não tem perdão de pecados, remissão de pecados, se não for através de Jesus Cristo, ok? Vocês que estão novos na live são muito bem-vindos, mas depois nós vamos bater um papo a respeito disso daí. Fechado? Então tá bom. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos pelo Yuri e pela Célia, onde quer que eles estejam nesse momento, que todos aqueles que estão envolvidos no tratamento para com eles sejam abençoados e que eles também tenham uma bênção especial nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Oramos pelo Centro de Reabilitação de Casa Branca, que tenha êxito, que possa ter a recuperação de muitas pessoas rapidamente, para que abra uma vaga para a transferência da nossa irmã Célia para aquele local. Nós te pedimos em nome de Jesus que, se for da sua vontade, que viabilize isso o mais rapidamente possível, para que ela continue tendo o melhor aqui nessa terra, enquanto estiver aqui e estiver respirando. Oramos pela Célia e por toda a sua família, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças, né? O Ronaldo é o esposo, o Wesley, a Fabiane e a Flaviane são os filhos, e os netinhos, as crianças, que todos eles sejam abençoados em nome de Jesus. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos por todos os dirigentes desta nação, desde a prefeitura até a presidência da República, passando pelos governadores no Poder Executivo, que todos eles tenham uma bênção especial nesse dia, que o Senhor dê sabedoria para cada um deles, para que possam tomar as decisões acertadas e fazer o melhor nesse tempo que se chama 2024. Que haja sabedoria
na decisão desses homens e mulheres que estão comandando esta nação. Oramos por aqueles que estão em guerras, aqueles que estão em conflitos religiosos, culturais, seja ele de qual forma for, governamentais, financeiros, econômicos, onde quer que tenha uma nação em guerra com outra. Que o Senhor dê sabedoria para esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações, nessas regiões, que eles voltem à mesa de negociações e que possam estabelecer paz nesta cidade, nesse país, nesse lugar onde eles estão. Que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor. Dê sabedoria a esses homens e mulheres e fortalece o coração daqueles que estão sofrendo as dificuldades. Oramos por aqueles que estão padecendo algum problema climático, um frio, muito calor, muita chuva, pouca chuva, seca demais, terremotos, aqueles que estão próximos aos vulcões, aqueles que estão em lugares onde a situação é precária, onde tudo aquilo que era necessário para um ser humano viver dignamente está em falta. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, aqueles que estão encarcerados indevidamente, que possam ser libertados rapidamente por esses homens e mulheres que têm o comando dessas nações, dessas canetas, que fazem com que essas pessoas sejam apreendidas ou libertadas. Que o Senhor dê sabedoria para eles, para que possam usar essas canetas de forma rápida, efetiva e que sejam igualmente tratados todos, que possam ter a justiça realmente feita para cada um deles. Oramos pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso e nas creches, por todos eles que estão acamados, aqueles que estão na cadeira de roda, aqueles que estão sadios e estão cuidando dos outros também. Que o Senhor dê graça a cada um deles e ajude também os cuidadores em cada local onde tenha um idoso precisando de ajuda. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos que deveriam estar nas escolas, mas estão de férias, recuperando suas baterias, recarregando suas baterias, as suas forças, para que voltem ao ano letivo de 2024 com toda força e destreza. Que o Senhor abençoe também todos aqueles que são professores, que fazem parte da estrutura que vai receber esses alunos, que tenham uma bênção especial, que possam estar descansando também, ou que possam estar descansados para receber a cada um deles. Oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não, que estão sendo tratados nas suas casas, numa unidade de saúde, onde quer que tenha alguém precisando de uma bênção especial, que o Senhor coloque as suas mãos e declare a bênção sobre a vida de cada um deles. Oramos pelos depressivos, pelos dependentes químicos, por aqueles que estão em situação de rua. Oramos pelos desempregados, por aqueles que estão empregados, pelos empregadores, para que todos tenham sabedoria vindo do Senhor para poder trabalhar, fazer essa nação crescer e que possam gerar renda para levar para suas casas aquilo que é necessário nesse tempo de tanta dificuldade. Oramos pela vó Hilda, pela dona Tereza, pela Luzinete, pela Selminha, pelo Geninho. Oramos também por todos aqueles que estão nesse momento em dificuldades, ali onde a vó Hilda está, que o Senhor abençoe, dá graça a ela também, e que possamos fazer o nosso melhor por essas pessoas, por essas situações. Oramos pelo Emerson, oramos pela dona Maria José, que todos eles tenham uma bênção especial nesta manhã de segunda-feira, e que essa bênção perdure por toda a semana que nós estamos recebendo do Senhor nesse momento. Abençoamos todos os nossos parceiros, todos aqueles que estão conosco, orando nesse momento, seja ao vivo ou pelo YouTube, que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande segunda-feira e que seja reflexo daquilo que vai acontecer nesta semana na vida de cada um de vocês. Que tenham paz, que tenham saúde, que tenham muita alegria e que a prosperidade sejam companheiras de cada um de vocês nesta semana que se inicia nesse momento, tá bom? Fique em paz, fique com Deus e até mais tarde. Deus abençoe. Bom dia.